Qual é a linguagem dos sonhos, afinal de contas? Que linguagem é essa? Do que essa linguagem nos fala? A linguagem dos sonhos é uma linguagem metafórica, uma linguagem que funciona por alegoria, uma linguagem que é predominantemente visual, onde os desejos inconscientes do paciente, seus conflitos, o funcionamento do seu aparelho psíquico, as defesas que ele usa, a maneira como ele lida com as suas defesas, aparece de uma maneira visual, de uma maneira predominantemente visual. Não que, ou que as palavras não estejam presentes no sonho, que os sons não estejam presentes nos sonhos, mas o sonho privilegia os aspectos visuais. Existe, como Freud diria, uma regressão de pensamentos que estão presentes na mente inconsciente do sujeito que ele desconhece, e esses pensamentos eles vão regredindo na sua forma até se transformarem em um símbolo. E nesse símbolo diversos significados estão presentes. E essa linguagem metafórica se relaciona somente à mente do sonhador. Não tem relação com nenhuma outra coisa. Então, não tem relação com aspectos espirituais, não tem relação com previsão do futuro, não tem relação com outras pessoas, refere-se somente ao sonhador, ao que ele vive e à maneira como ele está lidando com o próprio mundo interno, com as próprias realidades internas, com os próprios desejos, conflitos, aspirações e relações com as outras pessoas. Existe muita confusão em relação a isso, e isso tem que ficar bem claro para você, psicólogo e psicanalista. Sonho fala somente do seu paciente, não fala de ninguém mais. Então, quando você está ouvindo um sonho do seu paciente, e ele, nas suas associações, estiver falando de outras pessoas, pensando em outras pessoas, lembre-se, ele está falando dele. O sonho está se referindo à maneira como ele se relaciona a essas outras pessoas, mesmo que no sonho tenha pessoas claramente identificáveis, e que o paciente, e que essas pessoas estejam realmente relacionadas a conflitos que o paciente tem com essas pessoas. Isso fala da maneira como o paciente lida com essa pessoa, com esse objeto interno, né? Como essa pessoa está internalizada na mente dele. Porque, afinal de contas, o paciente, e nenhum de nós, tem uma capacidade de entender completamente como é que os outros são. A gente tem percepções de como os outros são e a gente internaliza a maneira como a gente acha que os outros são para nós mesmos. Então, a maneira como a gente internaliza um objeto, seja pai, mãe ou qualquer outro objeto interno, não corresponde necessariamente à realidade, mas sim a maneira como nós internalizamos ele dentro da nossa própria mente. E essa linguagem onírica é uma comunicação dos conteúdos inconscientes que estão presentes no aparelho psíquico do sonhador, né? Tanto referente às suas realizações de desejos, a seus conflitos inconscientes, às suas defesas, a maneira que o sujeito lida com a angústia, a maneira como ele encara ou foge do sofrimento mental e tudo mais. É uma linguagem que é indireta, não é uma linguagem direta. Alguns poucos sonhos vão ser de fácil interpretação e vai ter uma linguagem mais rápida, mais acessível, que inclusive até o próprio paciente vai conseguir entender seu significado. Vai ser uma linguagem óbvia para ele, para você e para quem estiver ouvindo o sonho do paciente. Mas a maioria dos sonhos não é dessa maneira que se comunica. Por quê? Porque o sonho ele não foi feito para ser interpretado. Ele foi feito para o sujeito, de uma certa maneira, elaborar alguns conteúdos inconscientes enquanto ele está dormindo e para continuar dormindo. O sonho, quando ele exerce a sua função plena,
o sujeito permanece dormindo. Muitas vezes, o sonho ele não consegue alcançar este objetivo, e ao invés dele ser o guardião do sono, como diria o Freud, ele acaba perturbando o sono da pessoa. E aí a pessoa acaba até acordando mais cansada do que quando foi dormir, de tão agitado que foi o seu sono. E essa linguagem indireta, ela é passível de interpretação e deve ser interpretada por todo psicólogo e psicanalista. Só que não é uma coisa fácil de interpretar se você não sabe o que fazer. Muitas pessoas ficam perdidas e é por isso que os sonhos eles são bastante negligenciados nas formações. Se fala sobre ele, mas não se ensina os psicólogos e os psicanalistas a trabalharem com os sonhos, a interpretarem os sonhos, porque é complexo, porque não é simples. E só que quando você tem um método com um passo a passo para você seguir, você sabe o que fazer, sabe como fazer o paciente trazer sonhos para sessões, ser protagonista no processo interpretativo, para você ter elementos reais para poder realmente chegar a uma interpretação que faça sentido para o seu paciente. E essa interpretação que você vai dar, ela vai revelar conteúdos, pensamentos inconscientes, que são pensamentos que o sujeito tem e não sabe que tem, que o sujeito não percebe que tem, que pode até estar mais ou menos no pré-consciente dele, mas ele não está com esses pensamentos na consciência. Estão afastados da consciência dele. Ou porque ele não tolera na consciência o conteúdo desses pensamentos, ou porque seus valores morais não permitem que isso venha à tona, ou porque ele se assusta com o conteúdo dos seus pensamentos inconscientes, ou porque esses pensamentos inconscientes entram em conflito com outros pensamentos que ele tem quando ele está acordado na sua vida de vigília, quando ele leva a sua vida de um jeito desperto na relação com outras pessoas. E a linguagem dos sonhos confirma a hipótese diagnóstica da estrutura do paciente. Toda linguagem onírica faz isso. Então, a maneira como o paciente comunica seu sonho, a linguagem que ele usa, vai determinar, vai se encaixar, vai confirmar se ele tem uma das 5 estruturas que eu falo sempre que se ocupa a psicanálise contemporânea. Né? Então, isso é muito importante a gente estar atento e é por isso que é fundamental, desde a primeira sessão, a gente falar dos sonhos para o paciente, para mostrar a importância dos sonhos e para ser também um elemento diagnóstico no trabalho com os pacientes. E não é só a psicanálise que acha isso, não. Estudos na neurociência têm mostrado que os sonhos confirmam claramente quadros clínicos dos pacientes. Por exemplo, pacientes que têm muitos pesadelos quase diários, costumam ter mais riscos de suicídio que pacientes que não têm tantos pesadelos assim. E é um elemento diagnóstico importante para quando você está tendo um paciente para poder ver se ele está com risco de suicídio ou não, ao investigar os sonhos dele e ver essa presença tão maciça de pesadelos quando ele está dormindo. Então, vamos ver um exemplo de atendimento a respeito de um sonho do paciente. Né? O paciente chega numa primeira sessão e conta um sonho onde o esposo dela está se separando dela. Né? Ela não tem, e na vida real que ela tem com o marido, ela não tem conflitos com o marido. Então, no sonho, ela está se separando do marido, mas na sua vida, ela não tem conflitos com o marido. Então, por que a paciente está tendo esse tipo de sonho? O que esse sonho fala da sua estrutura da personalidade? Por que ela sonha que o marido está deixando ela? Ó, esse tipo de sonho é um sonho que mostra muito claramente, investigando o caso da paciente, a maneira como ela se cobra em relação às próprias relações
com a família deste marido. E o tipo de relação que ela gostaria de ter, mas não tem. E como ela está insatisfeita com esse tipo de relação, e daí ela se cobra e se pune. E com a punição que é realizada no sonho é a separação. E o medo que essa separação ocorra, já que ela não consegue realizar este tipo de ter essa qualidade de relação que ela acha que o marido gostaria que ela tivesse com a família de origem dele. Então, ela exige ter essa relação mais estreita com o marido, né? E não suporta isso, não suporta não conseguir realizar isso. Seus valores morais não suportam isso. E aí ela se pune por causa disso. E esses elementos confirmam que a paciente tem uma estrutura neurótica. Felizmente, é um bom caso de um paciente com estrutura neurótica. Neurótica, obsessiva, compulsiva, onde tem principalmente pensamentos ruminativos a respeito de como ela tem que ser, de como ela tem que agir, do que é certo, do que é errado, né? O paciente sempre querendo agir de uma maneira correta e com uma fixação muito grande nas fases anais e nessa questão bem dos valores morais, bem internalizados, com um superego bastante rígido a respeito disso.